Mas ele arranhou esse lado aqui todinho. Aí quando ele passou para a mão esquerda, a moto, para ele ter se rasgado esse lado, a moto voltou por cima do arame, aí quebrou 4 estacas, quebrou uns 2 fios de arame, o fio de arame enrolou dele assim, ó. Pegou por aqui assim e enrolou assim, ó. Aí a SAMU foi e cortou o arame de alicate. Tá lá todo quebrado. Quando ele se levanta para andar, não aguenta nem pegar nada na mão. Mas também, tá conversando, tá andando, né? Passou na cabeça ele não teve nada. Não quebrou nada. Graças a Deus não quebrou nada. Vem agradecer. Aí às vezes alguém não entende, mas Deus livrou. Deus Deus não livrou nem daí, mas livrou. Deus fez um milagre na vida dele. Uma hora dessa, não era pra ele estar aqui no nosso meio, não. Rolar de arame que foi Todo mundo fala, ele nasceu outra vez. Que maravilha. Josefa Maria. Já vou pedir. E que veio dar o recado, ela já estava com a cabeça doendo. Não veio para a igreja, estava com a cabeça doendo, foi dar o recado que ela queria. Como é que é? Ela disse, eu não vou não para a igreja hoje, eu me disse, ela está com a cabeça doendo. Aí ela, nossa, disse que era pedir a fim, aí vinha direto na casa dela. Ela chega deu comida dela. Josefa no mesmo lugar da Isa. Aí só vou Everson, você tem um pedido? Tem um pedido de oração? Tem não? Nick? Tem não. Rian? Pela igreja, né? Josefa? Eu peço a tua comida, tudo nosso, para a igreja, né? Bia? Pela dele, né? Muito Pela bem. minha mãe, pelo meu pai, pelo pai, Maravilha. Não sei se eu... Eu quero agradecer. Eu Maravilha. quero agradecer esse monte de coração que Deus tem feito grande coisa na minha vida. Tem me dado livramento. Tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Então eu tenho que agradecer. Eu quero que Deus continue orando. Para Deus me dar sabedoria e Consegui conquistar o desafio. Vitória. amém. Hoje eu quero pedir oração pelo meu pai, que ele está fazendo aniversário hoje, mas está complicado, né? Que Deus dê alívio, né? Para o sofrimento dele. É próstata, é coração, o que mais? Tudo, né? Fica rim, pulmão, está sem poder respirar. Beleza. A cabeça e o corpo. Mas Deus dando alívio, dando força para ele suportar. Mas ele, Ou levando, né? Não, dando força para ele suportar até o dia ele viajar. Né? ele confessou Jesus como Salvador há um tempo atrás. Permaneceu firme. Amém. Vou lá buscar. Vale. Vamos orar, amados. Vamos. Querido Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui esta noite com meus irmãos, a família Bebendo Chamar. Senhor, estamos com saudade da irmã Ana. Senhor, que o Senhor dê disposição a palavra aos filhos. Muito obrigado pela notícia, pela Bia, pela Nicole. Muito obrigado pelo Everson, muito obrigado pela Josefa. Muito obrigado pelo Rian. Muito obrigado pela Josefa Maria, pela Josefa Pedro, o pedido que ela fez e também até agradecemos pelo livramento que o Senhor deu ao filho dela. O pedido da Vitória, o pedido da minha esposa, Senhor, em nome de Jesus, o pedido da minha irmã 3, o pedido do irmão Regis do servo, Senhor, Pai, que o que nós aprendemos aqui, que nós possamos levar para a nossa vida espiritual e colocar em prática, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos em Mateus capítulo 20, irmão Cícero, faltavam exatamente 10 dias para ele morrer. Aqui no capítulo 20. No capítulo 20 de Mateus, faltavam exatamente 10 dias para ele morrer. 10 dias. Às vezes eu estava vendo, aí eu estava lembrando daquele versículo 17, sobre a transfiguração. Eu nunca tinha ouvido falar que significava aquele texto. Elias e Moisés. Às vezes você fala, Perdeu, eu não sabia, né? Mas o senhor estava, não foi naquela... Não. O senhor estava não, né? A situação estava lá. Isso. Perdeu.
Então, meus amados, aqui faltavam exatamente 10 dias para Jesus falecer. Deve ser preso, deve ser açoitado, deve ser morto. Então, vamos lá. O reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, essa primeira saída dele foi às 5 da manhã. Às 9 horas, ele saiu outra vez até a praça do mercado. Viu alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão trabalhar na minha plantação de uvas, eu pagarei o que for justo. Veja que no primeiro caso ele combinou quanto pagar, uma moeda de prata. No segundo caso ele já não combinou. Eu vou pagar o que for justo. O que eu achar justo eu vou pagar. Para onde? E eles foram ao meio-dia, às 3 horas da tarde, saiu de novo, meio-dia e 3 horas da tarde. O dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde, quando voltou à praça. Esse camarada está tendo emprego no povo. Voltou à praça e viu outros homens que ainda estavam ali e perguntaram: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores que façam o pagamento, começando com os que foram contratados por último, terminando pelos primeiros. Vamos dar uma pausa aqui. Interessante isso que ele ensinou. Quando eu estava pensando nesse texto, eu me lembrei de vocês. Há um período do ano que a gente só vê trator passando aqui, é de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada, quase toda hora. Quase toda. 24 horas tem. Mas lá em Arapiraca, atrás da casa da gente, tem um espaço grande. O camarada é quase 24 horas na terra. O trator não para. E quando eu estava lendo isso, eu estava lembrando de vocês. E lembrando que Jesus não estava contando uma história de carochinha. Realmente, como para a gente aqui é o milho, é o fumo, ele lá, a uva. A uva. Só que, no mínimo, eles plantavam 30, 40, 80 hectares de uva. E uva, antigamente, não é hoje é colhido maquinariamente, antigamente manualmente. E como hoje era pago por dia, por diária, por hectare, como hoje, é da mesma forma. Só que Jesus fez essa ilustração porque eu já vi gente dizendo o seguinte: está vendo que o dono de uma plantação não vai chamar ninguém para trabalhar 5 horas da tarde? E, com certeza, Mas acontece. Ele No meu chamou. caso, muitas vezes eu já chamei. dependendo da fase, Da situação. a uva, vocês sabem que a uva era o café. Como é o café para muita gente hoje, eu não quero dizer o nome, mas tem um trato no cabelo. Como é o café para muita gente hoje, era o suco de uva para eles antigamente. Tem o suco de uva fermentado e tem o suco de uva sem tanto fermento. Ou seja, o suco de uva que embriagava e o suco de uva que não embriagava tão rapidamente. Tem suco de uva que você embriagava na primeira garrafa, tem suco de uva que você embriagava na 10ª garrafa. Então, mas eles usavam mais o fermentado, safado. Então, ele foi chamar funcionários para trabalhar 5 horas da tarde. A grande questão aqui vai vir depois daqui. Prossegue aí, por favor. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Combinou-se assim. É assim que foi feito.
Então, os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos aplicar esse contexto para a gente entender por que Jesus contou essa história. Josefa Pedro, Josefa Thelma e Josefa Maria aqui. Vamos aplicar? Por quê? Quando Jesus conta uma história dessa, o que é que vem à nossa cabeça? Pareceu, Nicole, injusto o que pareceu, só pareceu injusto o que o patrão fez. Porque como é que pode, irmão, a pessoa que ser contratada às 5 horas da manhã ganhar a mesma moeda, o mesmo valor da pessoa que foi contratada às 5 horas da tarde? Pareceu injusto. Mas por que não foi injusto? Primeiro, porque foi se pago o combinado. Segundo, por que Jesus contou essa história do contratador o pai de família que foi contratar trabalhadores? Por quê? Fácil de entender. Os primeiros trabalhadores que ele contratou 5 horas da manhã são classificados como judeus. Os segundos trabalhadores, e aí os últimos 5 horas da tarde, são gentios. Agora vamos fazer a noção? Os judeus se achavam melhor do que qualquer povo. Os que trabalharam de 5 horas se achavam com mais direito do que qualquer outro trabalhador. Mas Jesus, que significava o patrão, não, com vocês, judeus, eu fiz o combinado. Com os gentios, eu estou sendo bondoso. Ou seja, Jesus fez o seguinte: tanto os judeus tiveram o mesmo privilégio, quanto os não-judeus tiveram o mesmo privilégio. O problema foi que os judeus, que é a primeira turma, xingaram o patrão. E os outros se sentiram privilegiados, por mesmo não trabalhando de 5 horas da manhã, foram trabalhar 3 horas da tarde, 9 horas da manhã, 5 horas da tarde, mas receberam uma recompensa igual os primeiros. Isso significa, a moeda simboliza a salvação. Todo mundo recebeu a salvação por igual. Você já entendeu nada disso? A moeda simboliza a salvação. Alguém tem mais privilégio quando é salvo? Eu tenho mais privilégio quando sou salvo do que um judeu, um asiático? Não, igual, né? A diferença entre eu e o asiático é que o asiático não creu que Jesus é o Salvador, e eu creio. Então, a moeda que o patrão pagou a todo mundo igual significa que simboliza a salvação. Não teve ninguém mais merecedor, outro menos merecedor. A partir do momento que os judeus rejeitaram Jesus liberou todo mundo por igual. Tanto o japonês tem direito à salvação do mesmo jeito que o brasileiro, como o italiano, como o francês, como o inglês. Todo mundo recebeu o mesmo salário, o mesmo valor. A moeda simboliza a salvação. Boa explicação, nunca tinha ouvido. Certa vez eu estava pegando esse tema para fazer um sermão pequeno. Aí eu pensava o seguinte: que essa combinação aqui de Jesus está dizendo os primeiros que foram. Eu ia chegar aí. Nessa aqui é o seu 40 e poucos anos de evangelho lá. E no final vão reclamar porque os que chegaram agora, no final. Olha, ele falou sobre a salvação, entendeu bem? Eu entendi bem. Entendeu, né? Aí vai reclamar. Que era o primeiro, vai reclamar. Mas o senhor chegou bem perto do raciocínio. Quando Jesus disse os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros, quem foram os primeiros?
dizer. Os judeus quiseram Jesus? Não. Jesus está aqui 10 dias antes de morrer, no capítulo 20. Os judeus mataram Jesus e disseram ainda mais: que o castigo desse inocente caia sobre nós e os nossos filhos. A gente estava comentando isso hoje em Rosa Luxemburgo. É por isso que Israel, hoje, quando não está brigando com o Egito, está brigando com o pessoal do Hezbollah. Quando não está brigando com o pessoal do Hezbollah, que são primos, está brigando com o pessoal do Líbano. Quando não está brigando com o pessoal do Líbano, mas sempre tem guerra. E segundo a nossa interpretação, no final, ainda vai voltar para ele. Todo mundo vai se levantar contra Israel. Todo mundo, Israel sozinho vai guerrear. E Deus vai entrar em ação para fazer Israel vencer a guerra. Mas Israel vai ser esmagado pelos inimigos. Mas, meus irmãos, quando Jesus diz os primeiros serão os últimos, ele está dizendo: nós, os gentios, que não somos judeus, seremos os primeiros. E eles, que eram para ser os primeiros, quando eles rejeitaram Jesus na cruz, eles se tornaram os últimos. É por isso que no arrebatamento da igreja nós vamos subir e eles encaixou. Encaixou bem encaixado. Vamos lá. Eu não entendi essa parte aí sobre Israel. Não diz que os filhos não podem trazer os pais? Certo. Mas os pais não têm autoridade sobre os filhos? Tem. E os pais pediram isso. Que o sangue Desse inocente caia sobre nós e nossos e nossos filhos. Israel está pagando por isso. Então, eles, os pais, deram essa permissão. Os filhos não pagam, mas quando os pais deram essa permissão, isso acontece. E outra coisa também que eu não entendi sobre os direitos sanguários, né? Não tem uma parte que fala sobre cada um vai receber conforme. Certo. Mas isso aí Sim. isso é galardão. Isso é o. Mas aqui não está falando sobre isso, sobre o galardão. A salvação. Aqui ele está falando sobre a A salvação. moeda simboliza a salvação, por quê? Porque a salvação para a senhora foi a mesma para mim, foi a mesma para ele, foi a mesma para ele. Ninguém tem privilégio. Deus não disse assim: não, eu vou facilitar para o judeu, porque afinal de contas o judeu é o meu povo, o povo que eu escolhi, vou facilitar. E ele disse: a vossa casa vai ficar deserta, mas no final Deus tem um tratado com eles que ele vai salvar por eles. Eu estou fazendo de tudo para não entrar na escatologia. Mas não tem como. Outra coisa, a partir do momento que um judeu aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele quebra aquela maldição. Entendeu? Porque só aceitando, reconhecendo que Jesus é o Salvador, que ele quebra aquela maldição que está sobre ele. Só que é um dado interessante. Só 1,5% dos 10 milhões e 700 mil judeus que existem em Israel, só 1,5% já ouviram sobre Jesus por Cristo. E desses 1,5%, só 30% acreditam. E por que ele não crê tanto em Jesus? Porque eles acreditam ou acreditaram que o Jesus que viria era um Jesus que ia vir dentro de um palácio, ele ia ser um rei, ia ser um camarada de elite. E veio um Jesus montado em cima do mundo. Mas as profecias não já diziam não que Jesus viria assim? As profecias diziam, mas eles não creram. Eles não creram nesse Jesus. Eles interpretaram Eles uma profecia diferente. Por isso que até hoje eles esperam Cristo. Aí vai vir o anticristo, aí quando o anticristo pedir adoração para ele dentro do templo de Jerusalém, eles vão dizer: esse Cristo não está esperando, não. Aí vai acontecer a revolução. Mas, mas só tem alguma dúvida ainda? Sim. Então tá, Rocha, aqui eu queria pergunta. Os judeus, ele creem que Jesus é Deus? Não. Não. Eles acham que Jesus foi um profeta, um homem que Vou faz parte da lembrar história de agora. Israel. Vou lembrar. Mateus capítulo 12 diz assim: o que diziam os homens sobre o filho do homem? Aí os discípulos disseram o quê? Um diz que o Senhor é João Batista, outro diz que o Senhor é Jeremias, outro diz que o Senhor é um dos profetas. Não foi assim? É assim que Deus acredita. Não, só Pedro sabia que ele era Jesus. Mas no caso eles creem que Jesus ainda vai vir, mas Vai vai vir vir. como? Como filho de Deus? Como poderoso, como um mandatário, como uma pessoa que vai ter Ele vem como autoridade. rei, né? E no Antigo Testamento, era a Bíblia que eles tinham, mostrava que esse Jesus vinha para estabelecer um reino. E eles esperavam que ele fosse. Por que eles não acreditavam? Vamos entrar nesse detalhe que ela está perguntando. Por que eles não acreditavam? Vem aí o Jesus que é rei. Maravilha. Eles tiveram
quem como rei? Saul. Alto padrão. Eles tiveram como quem rei? Salomão. Alto padrão. Davi. Alto padrão. Asa. Alto padrão. Todo mundo no luxo. Aí vem um rei que é montado no animal mais desprezível que o judeu achava. Jumento. Empregado mais. Esse é o rei? Esse é o rei para livrar a gente? Está conversando, né, pai? Nós vamos matar esse Filipe. Ele está fazendo esse milagre. Ele está fazendo esses milagres. Os fariseus faziam a cabeça do povo. Ele está fazendo esse milagre por causa de quem? Quem é que está usando ele? Bezebu. Vamos matar esse infeliz. O diabo do Bezebu é demônio ali. Vamos matar esse infeliz. Olha o que ele está dizendo. Eu vou destruir esse templo em 3 dias e vou construir. Jesus dizendo que destruiu o templo e construiu em 3 dias, mas ele não entendia a linguagem de Jesus. Qual foi o tempo que ele está dizendo? Dele mesmo, o corpo dele. Eu vou destruir esse templo em 3 dias, eu vou construir, eu vou ressuscitar. Fechou? Encaixou, mas Deus tem hora que cumprir também. Eu faço que não quero. Eu estava pensando, né, quando eu li uma passagem que falou sobre isso. Jesus falou que Jesus Tem coisa que a gente lê e não entende nada. eu nunca cheguei a essa Quanto conclusão foi igual você também. toca. Ele está falando dele mesmo. O tempo era ele. A gente poder, se nós somos templo do Espírito Santo, Jesus estava falando do tempo ele, Jesus. Ele ia morrer em 3 dias e voltar. Eu já li na passagem que eu li na Bíblia, ele. Não, assisti, né? Passando assim na televisão, já passando, aí quando Jesus disse o homem que começou nele, caiu, e eu esperando, né? Eu assistindo, fiquei com aquela curiosidade. E foi caindo, quando ficou caindo, pegou o fogo. Aí depois passou, já Jesus já lá na cruz. Mas cadê o tempo que foi levantando? A pessoa está conversando comigo até hoje, depois quando ele fala. Tá vendo como é bom vir nas quarta-feiras? Aí Agora não é mais novidade. Não, vai acumulando Esse aí. assunto não. Vai acumulando aí para perguntar. A gente parou aonde? Eu 17. 17. E Nicolei, por favor. 17. Só 17. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, chamou os discípulos para um lado e falou com eles em particular. Enquanto caminhava, ele disse: Ele disse. Continue. Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes Jesus estava a 5 quilômetros de Jerusalém. O que é que a gente entende aqui? Jesus não foi forçado, nem foi no sonho. Ele foi consciente e de livre espontânea vontade. Agora, irmãos, como a gente não entregar o coração para um Jesus que morreu consciente de tudo que ia passar, todo o processo? Eu sempre falo isso quando eu prego. O prego da mão tinha 12 polegadas e o dos pés tinha 15 polegadas. Imagine isso entrando no corpo de Jesus. Imagine um espinho de 43 centímetros. 43 centímetros, não, meu Deus. 43 polegadas entrando no crânio e em toda a região. Imagine pedaços de ossos do chicote que bateu em Jesus, e cada vez que o chicote lapeava as costas dele, que o soldado puxava, vinha um pedaço de carne nos pedacinhos do chicote onde tinha osso. E os romanos eram tão terríveis que eles colocavam 2 soldados para bater nas costas de Jesus. Porque se ele botasse só um, eles imaginavam, aí dava tempo para Jesus respirar antes da segunda chicotada. Mas por que ele colocava 2 soldados? Porque enquanto um subia com o chicote, o outro já estava descendo. Com um chicote. Quando um estava aqui, o outro já estava descendo aqui para bater do outro lado. Quando o outro subia, o outro já estava descendo, entendeu? O movimento é esse. Um descia, o outro subia com o chicote. Quando o outro daqui descia, esse aqui subia. As costas de Jesus, durante 700 metros, não souberam o que era descanso um segundo.
Aí Jesus sabia exatamente o que ia passar. Imagine o médico dizer para mim, olha, essa sua perna precisa ser amputada e nós vamos amputar ela crua, porque não tem anestesia. E eu ir para a cirurgia consciente. Não estou apanhando. Ele vai só arrancar essa perna aqui. Sabe o que vai ser o feito? E quando você passa pelo processo desse que ele passou, e ainda por cima sendo humilhado, envergonhado, cuspido e nu. É por isso que a gente fala tanto, porque é um momento muito pequeno. A cruz era a maior vergonha que um ser humano podia passar na vida. Por isso que do lado dele tinha 2 ladrões. Porque só ladrão passava por aquela situação, matador de autoridades romanas, coisa do tipo. E Jesus foi consciente. Por isso que ele suou gota de sangue. O pastor, mas quando Jesus está crucificado, ele deu a né? Isso. Mas não foi salvo, não foi? Um se arrependeu. E o outro não. Não. E interessante é que Jesus estava indo para a morte, estava indo para Jerusalém e estava curando. Você vai ver aqui na frente que ele está curando pessoas. Como é que a pessoa está indo para a morte curando o povo? Só Jesus. Então, irmãos, essa região aqui era ao norte, ao leste do Jordão, onde ele passava pela Judéia, em seguida Galiléia, a última cidade antes de chegar em Jerusalém era Jericó, ele chegava em Jerusalém. Você tinha uma pergunta? Eu tenho. Oi, não. Sobre o 18 aqui, que diz que ia ser entregue ao sacerdote e aos mestres da lei, e eles condenaram à morte. Eu assisti que quem condenou não foi o povo que decidiu. Sim, mas se o povo não tivesse decidido, a sentença já estava dada. Quando ele, é a mesma situação do seguinte, imagine que o povo foi só um Miguel, você sabe o que é o termo Miguel, né? Não, né? O povo, me ajuda aí, eu não sou um certo amigo. Maria vai com as outras. Você sabe o que significa? Sabe? Maria vai com as outras? Uma vez e as outras não acompanham. Quando o povo foi só um argumento para os sacerdotes e doutores da lei tirar o peso das costas da morte do Senhor. Aí não foi a gente não, não foi o povo. Mas quem incentivou o povo a pedir a crucificação de Jesus? Sacerdote. Mas a culpa caiu sobre quem? Sobre o povo, porque o povo pediu. Primeiro ele foi lá no lugar da lei, foi? No Sinédrio. Foi no Sinédrio. Ele foi primeiro lá falar sobre Jesus, né? Aí ele foi para mim, quem fez tudo aquilo. Agora, o interessante é que Mateus não relata, mas Lucas vai relatar. A amizade entre Herodes, está lembrado do outro? A amizade entre Herodes e Caifás estava abalada. Por quê? Porque Herodes era o Não, Herodes e Pilatos. Pilatos, aliás. Herodes e Pilatos estava abalada. Porque Pilatos, governador, Herodes, o rei. Todos os dois prestavam contas a Roma. Então, a amizade dos dois estava abalada por briga de poder. É como, vou dar um exemplo para vocês, é como se a Bahia hoje quisesse dividir em duas. O governador da Bahia quisesse, olha, nós vamos ser independentes do Brasil. O Brasil vai ficar para lá e a gente vai ser um estado independente. Está entendendo? Alagoas, o governador de Alagoas dissesse, nós vamos estar no Brasil, mas nós vamos ser um estado independente. Nós não vamos cumprir as leis que Brasília manda, não. A gente vai fazer as nossas leis, as nossas regras, as nossas programações, vocês estão entendendo? Se o governador de Alagoas dissesse isso, nós vamos ser independentes. Pilatos estava querendo ser independente para não precisar das ordens de Herodes. Que Herodes mandava em Pilatos. E por isso havia um mal-estar entre os dois. Jesus foi para Pilatos, foi para Herodes. Foi para Pilatos, foi para Herodes. Com a vida de Jesus, para os dois voltaram a fazer amizades. Quer dizer, até na hora de ir para a morte, Jesus faz dois intrigados se falar. Escola. Vocês estão entendendo? Está difícil. Minha mãe 3. Não, eu não sei nada. Não, mas você está entendendo alguma coisa? Estou escutando vocês conversando aí, mas diga, como foi que ela está aqui? José Papel, tem alguma pergunta? Não, Ela está entendendo, não está aprendendo. Ô pastor, deixa eu ler para entender por que o povo judeu ainda está esperando Jesus. Isaías, capítulo 9, a partir do 6, do 6 e o 7, diz assim, ó, pois
Já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo será a justiça e o direito desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Então, os judeus estão esperando esse rei. Eles entendem essa profecia como se Jesus viesse como um rei real. Só que essa profecia se refere ao futuro. E o reino de Cristo é estabelecido aqui entre nós, agora. E essa profecia também ela é escatológica. Ou seja, ele virá como rei, mas no final acontecerá tudo isso aqui, como o príncipe da paz, como o Deus Todo-Poderoso, mas no final. Isso. Só que o reino dele já está entre nós. E isso eles não entendem. No caso, para ele, Deus não existe. Não, Deus existe. Jesus não existe. Jesus é que não existe. Eles ainda estão esperando o Messias vir. Por que vocês acham que a Bíblia deixa claro que o reino de Deus está estabelecido hoje? Como assim? Eu já vi um dizendo que Deus não existe não. Deus não existe, é só Jesus. Não, eu tenho um primo que ele disse que Deus Ele é não crente, ele é existe. crente. Ele fala. Não. Ele fala. Ele Eu fala estou assim. dizendo, pastor. Ele pode ter o nome de crente, mas não é Como é crente que não. você é crente e diz que Deus não existe? Diz que só existe Jesus. Ô, José, Ele pegou uma zoada de uma mulher por lá. ele tem nome de crente, mas não é crente não, porque todo crente diz que Jesus Pois é. existe. Não, que Deus. Que Deus Ah, existe. pois já hoje Ele eu disse vejo que não dizer que existe. Jesus não existe, só existe Deus. Eu tô dizendo, Aí eu canso de ver. É por isso que a Bíblia não se Deus não discute. existe, só existe. Mas Jesus Em não pé, existe, só escutando, existe tem Deus. mais essa mulher. Bom, para ela estar conversando isso aí, eu sempre me perguntei também. Porque Bíblia, Jesus, ele já veio ao mundo, ele existe. Mas Deus nunca veio ao mundo. Aí eu sempre me perguntava, e quem é Deus? Eu sempre me fiz essa pergunta. uma pergunta interessante, Everson. Por que a gente diz que o reino de Deus está estabelecido entre nós? Por quê? Como assim? O que é que o senhor acha, irmão Cícero? Sabe, está difícil explicar. Por que, irmão Cícero? Por que, irmão Cícero? Eu também não sei explicar não. O reino de Deus está estabelecido. Está estabelecido entre nós. Já está estabelecido entre nós porque aqui nós estamos falando sobre o reino dele, sobre ele. Sim, mas já falando sobre ele. Mas o que é que garante que está estabelecido? Porque ele vinha, ele veio, então agora ele O reino de Deus ficou estabelecido. Você já chegou muito bem. O reino de Deus foi estabelecido a partir do momento que Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar um consolador para que fique com vocês. E eu vos dou poder. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. Jesus estabeleceu. Aí Jesus disse: se vocês me confessarem, aí eu, o Pai e o Espírito Santo viemos até vocês e faremos em vocês. Quando você se estabelece num lugar, quando o senhor resolver vir morar aqui, eu trago os meus pertences, coloco aqui e aqui eu fico estabelecido. Jesus veio, eu aceitei a Ele como Salvador, Ele entrou no meu coração e Ele faz morada em mim. Então o reino de Deus é estabelecido na terra através da igreja, através de mim e você. Deu para entender? Não entendeu não. Mais ou menos. Lucas 17, 21. Lucas 17, 21 diz assim: ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Exatamente. Quando eu confesso Jesus, o reino de Deus vem para dentro de mim. Que não sei, alguém de vocês, alguém tinha algum incômodo, alguma perturbação? Você traz José Preto. Você não tinha aquele incômodo, aquela perturbação? Ficou um tempo ainda, não foi? Hoje você sente? Não tem uma paz interior? Uma tranquilidade que você não tinha? Não é? Bom, isso é uma prova de que o Espírito Santo, Jesus, Deus, está cumprindo a palavra dele, quando ele diz que ele vem morar dentro da gente. O reino de Deus é estabelecido através de nós na terra. Entendeu? Está difícil. E
ele ainda diz mais, né? Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Isso Jesus falando. Vamos prosseguir? No caso, as pessoas foi só um argumento para eles não levarem a Exatamente, exatamente. A gente chama em Maceió, foi o pano de fundo. O povo foi o pano de fundo, mas Jesus já estava literalmente condenado pelos líderes do povo. Mas se o povo não quisesse se revoltar, se levantasse contra os líderes, a gente estava feito. sim, então a culpa não caía sobre o líder. Não, mas não foi o líder que disseram, clame, solta Barrabás, e açoita Jesus, e mata Jesus. Não foi os líderes que pediram isso. E o povo não. E o povo afirmou. Mas o líder, que o governador não. Não, o governador Não, faz os isso. mestres da Os lei. mestres da lei, Isso, os os sacerdotes. escribas, foi quem manda soltar Barrabás, grita, solta-nos a Barrabás, o texto diz. E os sacerdotes. Isso. Aí eu acredito que o governador e o outro ficaram isentos. Quando ele disse então, Relativamente dizendo, por que eles mataram Jesus? Primeiro porque Jesus estava muito famoso. Jesus estava mas muito ele não chegou a dizer que não queria matá-lo. Pilato disse. Isso. E tinha poder para isso. É. Pilato disse. Herodes lavou as mãos. Não, quando a mulher dele disse para ele Pilatos. que não fizesse aquilo. Pilatos. A história diz, o livro de Flávio José diz que Pilatos morreu louco com perturbação mental depois da morte de Jesus. Ele governou por 8 anos, depois de 8 anos, foi internado como louco e morreu louco. Por causa da morte de Jesus. Ou seja, a mulher dele foi usada por Deus para dizer, homem, não se mete nessa encrenca. Vai sobrar para tu. E sobrou. Tá vendo os homens que tem que ouvir a mulher? Aproveitou para. Muito bem, o mano, se estivesse aqui, ia ficar muito feliz com essa informação. Vamos lá. Tivemos esse perigo, né? Muitas vezes. É verdade. É verdade. Dá o vídeo bolsista. Mas ela disse, em sonho, ela foi avisada que não se metesse com sangue desse justo, né? Que um irmão fizesse nada contra ele. Quem tem que organizar uma coisa pode acontecer. A gente parou ontem? 19. 19. E já deu, não foi? Jesus relatando o que ia acontecer. Então, a mãe, essa parte aqui eu queria que chegasse. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus e curvou-se e pediu a ele um favor. Só um favorzinho, bobo, coisa simples. Qual foi o favor, irmão Renan? Ela disse sentar um do lado do outro, porque Jesus não veio dele. Só pediu isso. É como se José Fagama chegasse e disse Jesus pessoalmente que ver ele era até fácil, agora se aproximar dele é mais difícil. Aí quando ela tem oportunidade, mãe sempre vai puxar sardinha, então. Aí ele disse, eu só quero um favorzinho teu, Jesus. Qual, filho? Eu quero um filho meu do lado direito e o outro do lado esquerdo do teu. Quando o Senhor chegar ao seu reino, quando o Senhor for reinar. A primeira característica positiva desse texto, ela acreditava que o reino messiânico de Jesus ia acontecer. O segundo ponto interessante, ela mostrou como é mãe, ela pensa em si, pensa nisso. E Jesus já deixou uma coisa aqui engatilhada. Foi que ela deixou engatilhada. Lê aí. Ó. 22. Ele me disse ao meu filho, você não sabe o que entender comigo. Por acaso você escreve bebê, igual esse que eu bebi? Podemos responder, podemos aí. Mas olha que loucura eles responderam. Dá para entender que era criança. Porque Jesus disse, ei, tá bom, eu faço esse favor para você. Agora eles vão ter que beber o cálice que eu vou beber. Foi o que Jesus estava dizendo. Falando da sua morte, mas eles entenderam que era um carro que não vivia, vivia. Jesus estava falando da morte dele. Tudo bem, eu vou fazer esse favor para a mulher de Zebedeu. Agora os filhos vai ter que tomar, vai ter que passar pelo mesmo processo que eu vou passar. E aí, Copa? Mas só que eles entenderam que ele estava dizendo, que o cálice era o cálice do sofrimento. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Não tem até em dúvida.
ser revelado no caso que eu vou beber, mas eu não tenho direito de escolher. E vai sentar à minha direita e na minha esquerda. Foi meu pai que preparou esse lugar. E ele me dará a que eu quiser. Jesus ainda entendeu que eles não entenderam a colocação de Jesus e relevou. Tá bom, você não beber, tá ok, tá certo. Mas eu não vou garantir que vocês vão sentar direito e outra à esquerda, não, porque quem vai decidir isso é meu pai. Mas por que Jesus disse que eles tinham que beber o vinho do cálice? Não, Jesus afirmou que eles iam beber, e eles beberam. Como assim? Todos morreram de formas terríveis. Por amor ao Evangelho. Todos morreram, como Jesus morreu. Irmãos, Jesus morreu por nós, e eles morreram por Jesus. Os dois filhos da Santa alguém está falando ali. Não, os 12 discípulos. Alguém está falando ali. Não, mas Jesus não estava falando sobre os dois filhos dela? Sim, mas quando ele se referiu aqui, ele se referiu a todos. De fato, vocês beberão o cálice. Os outros não estavam? Ele estava se referindo aos dois, mas os outros estavam junto com ele. Aí ele disse, de fato, vocês não beberão do mesmo cálice que eu vou beber. Por que Jesus disse isso? Você vai ver como foi que Pedro morreu. Você lembra? Como foi que Pedro morreu, irmão? Os que cantam essa Não voz. foi Você tem cara de cabeça não lá. foi naquela cabeça dele? Não, foi João. Aquele foi João. Foi João. Paulo morreu como? Degolado. Degolado. Tiago morreu como? Atravessaram a espada dele. Quer dizer, todos os discípulos morreram de forma Trágico. trágica por amor ao Só um que não morreu, né? Morreu de velhice. só de João, o apóstolo. Morreu de velhice, 96 anos. Aí, os outros discípulos morreram tudo de forma terrível. Não foi de morte natural. E por amor ao Evangelho. Então, eles beberam do cálice de Jesus. Não na mesma proporção, mas beberam. Entendeu? Deu para entender o que eu disse? Eu entendi, mas não foi os dois que responderam que beberam o vinho do cálice? A Bíblia não registra que eles morreram de forma torturante, mas acredita-se que, por eles andarem com Jesus, eles morreram por amor ao Evangelho. E quem morreu por amor ao Evangelho, na época de Jesus, foi de forma trágica. Mas no mundo é do mesmo cálice que Jesus bebeu. Que de fato Jesus disse, se vocês beberem, de fato vocês vão beber. Então não foi exatamente a mesma forma, mas porque ninguém apanhou 700 metros. Ninguém recebeu uma coroa de espinho na cabeça. Jesus sofreu mais. Mas os outros, só não João, o apóstolo, todos os outros morreram de forma trágica. Você ama Jesus? Amo. Ou é melhor você deixar você ficar vivo. Não devo não. Então vamos crucificar você de cabeça para baixo. Pode crucificar, para deixar Jesus não. E os outros irmãos de Télias estavam junto com eles. Tanto é que você vai ver mais embaixo que eles ficam zangados por causa do Interessante também é perceber uma coisa. Eu preciso hoje, se preciso for, fazer o mesmo. Está preparado para fazer o mesmo. Se alguém entrar aqui e disser quem disser que é crente vai morrer. Eu vou ser o primeiro, você pode me matar. Agora, deixar de Jesus para continuar a vida. Jesus disse o quê? Ser de Deus? Imitadores. Nenhum dos discípulos negou Jesus. A maioria morreu da forma que morreu. Aí, quando chega a minha vez, Quer fugir da palavra? vou fugir. Ai, meu Deus. E aí? Irmãos, você precisa entender uma coisa. O crente que tem convicção de onde vai, se partir daqui, tanto faz estar aqui ou não. Lá é melhor. Com certeza. Paulo não disse isso aí, eu acho que lá é melhor. Mas Não, como eu tenho que- Paulo não disse acho. Paulo Mas disse eu tenho tem certeza, né? Que agora como eu tenho que cumprir o batismo, Ô, irmão, só uma ação. Vocês quando pegam o carro e saem de Guintar aqui para Maceió, vocês estão correndo risco, não? tá assim. Não corre risco de morrer. E por que vocês não vão? Por que vocês vão sem medo? Porque vocês sabem que vocês se garantem, né? Não é verdade? Não, Porque velho. com quem deixar que quiser. Exatamente. A mesma convicção que eu tenho, que se eu sair de carro agora aqui e for para Maceió cedo, eu tenho que ter para chegar no céu. Eu tenho certeza que se eu morrer agora, eu chego lá. Então, se tirar a minha vida com tiro, eu vou sentir uma dor, mas chego no paraíso. Então, de quem foi o prejuízo? Vou trabalhar de novo. Mas
não é fácil não, pastor. Quanto mais a pessoa tende a se santificar, a palavra de Deus manda santificar mais. Sim. Por que a Bíblia manda santificar mais? Porque a nossa carne aqui, a tendência dela é levar a gente para o pecado. E a gente tem que viver. Vocês que não tiveram geladeira em casa, não sei se vocês tiveram, a carne durar mais, tem que arrochar sal, né? Quanto mais sal, mais ela durava. É só não é muito triste. Eu não posso quando eu Não é? me faltou energia, só faltou sal. A santidade é o sal. Vamos se entupir de santidade. Bota sal nesse negócio para a potência tomar conta da gente. Porque a carne vai levar você para pecado. Não tem bom não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem ninguém. Todo mundo tem a mesma tendência para pecar. Todo mundo. Não, o pastor é mais difícil pecar. Quem diz? Do mesmo jeito, ou pior em algumas coisas. Então, a Bíblia é essa. Por isso que a gente chama a igreja para jejuar, orar. Porque quanto mais você jejua, você ora, você lê a Bíblia, mas sua mente não tem tempo de pensar em pecado. Hoje não tem. Pode ser que amanhã, mas hoje não tem. Então, se Jesus vier hoje, Quando pecar ainda tem advogado. e quando pegar ainda tem advogado, o ruim é quando deixar de ter, né? Aí complica. Mas, irmão, vamos continuar. O senhor falou dos 12, aí disse que só o último que não foi João. Foi. Ele foi o que aconteceu com ele. Ele morreu com 96 anos de idade. Tentaram matar ele, tocando fogo com ele, sujo de óleo. Ele não morreu. Tentaram matar ele lá na ilha de Patmos. Ele não morreu. Ele morreu feliz, 96 anos. Esse irmão não é o mesmo Batista, não. Não. Batista é o primo de Jesus. O João Esse João é o irmão de Tiago. é o irmão Tiago. Alguém te pergunta, se vocês estivessem no meu lugar, vocês iam ver o que era perguntar se eu estivesse sentado aí. A gente parou onde? 24. Lê aí, José Pedro. Então Jesus disse, de fato vocês deverão ficar, que eu vou pedir essa caminho, né? É o 24. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Por que eu disse que está zangado? Não é possível, velho. A pessoa demora para chegar perto de Jesus. Quando chega, vai pedir um negócio desse. É absurdo. Então, disse que está zangado por isso. A sonhadora ainda não foi. Ou eles ficaram zangados porque estava o meu pensamento dela. Estava com inveja. Sim. Eles ficaram zangados porque estavam com inveja. Bem, vocês falaram isso, eu me lembrei de uma coisa. Você vê, o discípulo andava com Jesus. Ele negou. Você vê, os discípulos andavam com Jesus. Judas vendeu. Os discípulos andavam com Jesus. E Jesus era para frente, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, poxa, eles andaram com o maior mestre, com o maior ser humano que essa terra já viu, o maior exemplo de pessoa, e deslizaram. E a gente? Agora, eles só se converteram depois que Jesus citou. Eles só acreditaram que Jesus era Jesus de verdade depois que Jesus citou. Andaram com ele 3 anos, viram milagre, viram como multiplicar, viram paralítico para andar, viram um monte de aceitar e se converteram. Eles são pior que a gente. Pelo menos a gente nunca viu e acredita. E ele falou, né? Não crê, aquela coisa, caramba, como eu creio, mas crê. E Jesus mesmo falou, né? Bem-aventurados que não verão, mas vão crer, né? Irmão Cícero, lê o próximo. Esse é o não? Eu leio 25. Lê. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Pode continuar? Pode. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Olha a lógica de Jesus. Eu também deixava o pessoal confundido. É a lógica de Jesus. Não, ele sempre trabalhou no universo. O maior é o que serve. Na lógica romana, o maior é servido. Onde por que Jesus quis sempre trabalhar na contramão? Você sabe dizer? Porque Jesus quer trabalhar, quer dizer,
Ele fala que só herdarão o reino dos céus quem for humilde. Vamos lá. Muito bem. Perceba, Jesus disse lá no Sermão do Monte, tudo o contrário. Bem-aventurados os mansos. Quem era que ganhava mais salário no exército romano? Os soldados mais valentes. Bem-aventurados os humildes. Quem era que ganhava destaque no meio dos romanos? Os exaltados. Os exaltados, os alta patente. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é os pobres de espírito? Aqueles que sabem, quem não sabe nada e depende de outra pessoa para conseguir algo. Aí, bem-aventurado para os romanos, era um camarada que tinha um conhecimento elevado, gabaritado, era mestre, doutor, professor. Bem-aventurado aqueles que são puros de coração. Os romanos diziam que quanto mais malicioso você fosse, mais esperto você era. Então Jesus sempre vinha na contramão. Jesus nunca gostou de trabalhar na mesma sintonia do povo, ou dos líderes do povo, do sistema. Ele sempre veio na contramão. Foi por isso que mataram ele, crucificaram ele, caluniaram ele. Por isso que a gente crente tem que ser diferente do mundo. O mundo gosta de açúcar. O crente é sal. Aí, o mundo gosta de quê? O mundo gosta de alegrar a carne. O crente gosta de alegrar o Espírito, a Jesus. O mundo gosta de se embriagar. O crente, aí a Bíblia diz que o culto tem que ser com raciocínio. O culto tem que ser com racionalidade. É. Então Jesus sempre vem na contramão. Jesus nunca trabalhou na lógica humana. Nunca vai ver Jesus concordar com o sistema. Em nenhum dos evangelhos. O que é um culto com racionalidade? É o culto onde eu sei para quem, por quê e como estou fazendo. Entendeu? Então, vamos lá. Alguém faça a pergunta, pelo amor de Deus. Eu ia fazer outra pergunta, não era diferente. Mas o pastor já disse, por que Jesus só trabalhava na contramão? O pastor já disse. Vamos lá. A gente parou aonde? 27. Everson. Certo. Tudo era o jurídico romano. Israel não era um país. Era. Porque o romano era quem ligava. Era. Até da morte. Exatamente. A gente vai chegar lá. Everson. Quem quiser ser o primeiro, faz o quê? Olha o termo que Jesus usa. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo do outro. O escravo é quem? O escravo não é ninguém. O escravo não tem moral de nada. O escravo... Essa linguagem aqui eu não acredito em pegar perfeita não. Escravo. Seja servo. Servo não é escravo. Qual a diferença? Servo para escravo tem diferença. Não, no grego não. No grego não. Tem em português. Vou falar uma explicação daqui. 26. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, decida aos outros. Certo. Essa eu não entendi. Porque, como eu estava dizendo, os romanos, os importantes eram quem era servido. Não quem servia. Quem é mais importante? Quem está sentado na mesa sendo servido ou quem está em pé servindo? Eu acho que vai estar servindo. Para Jesus, o mais importante é quem está servindo. Para o homem, o mais importante é quem está sendo servido. O garçom está servindo o camarada lá. Para o homem, o camarada lá que está sendo servido é quem é o Assim, assim. Entendeu? Aí Jesus disse que o importante, não era ser servido, mas Jesus tinha moral para dizer isso. Mas para os homens, quem estava sentado. E para Deus, quem estava servindo. E você via aqui, né? Para Deus, manda para Mas importante é quem está servindo. Então, os homens. É por isso Ele tem as possibilidades assim, né? isso. Porque, por exemplo, infelizmente nas igrejas faziam isso. E
você vai ou ia em algumas igrejas, tinha mesas separadas, aquelas mesas dos pastores. Essas aqui é do grupo convidado. O cara que tinha na mesa dos pastores? Peru, churrasco, peru, carne de sol, bolo, pudim. O que você imaginar? O que ele tinha na mesa do grupo convidado? Aquele salgadinho. Não, aquele salgadinho com um pedacinho de bolo, com menos de metade com refrigerante. Não pode ser. Aqui me deixava doente. As pessoas, infelizmente, hoje, tem lugar que tem essa cultura. Por isso que eu estava dizendo que pastor tem que ter cheio de ovelha. Pastor não tem cheio de ovelha, não é pastor. É um comerciante, é um empresário, é outra coisa. Então, irmão, vamos lá. Irmão, se você está perguntando por que tudo é os romanos. Os romanos eram a maior autoridade da época. Porque veio períodos. Israel foi dominado pelos persas, Israel foi dominado pelos médias, Israel foi dominado pelos babilônicos e por outros povos. Então, quem dominava fazia? Tirava o governador, tirava o prefeito, tirava os líderes e colocava um de Roma. Vai assumir lá o governo de cidade tal, de estado tal. Em Israel. E preste contas a mim. E com isso, Nabucodonosor e outros reis faziam o que queria. Foi por isso que daí surgiu os cobradores de impostos. Eles cobravam impostos para prestar conta em Roma. Então, daí eles dominavam o povo de Israel. Não tinha uma autoridade, não valor nenhum. Aliás, onde tinha alguém com cidadania romana e você fosse israelense, eu que tenho cidadania romana, eu disse, ó, tem aqui essa carga para você levar. Eu vou andar 30 quilômetros no cavalo e você vai levar a pé, eu não quero que meu cavalo leve essa carga não. E você é cidadão israelense e romano, você tem que levar. Paulo teve a cidadania comprada. Não, Paulo não. Paulo não. Paulo de nascimento. Paulo tinha por cidadania. Foi verdade. Não, mas alguém disse que ele... Não, foi aquele outro governador que ele disse, esqueci o nome dele. Ele disse, eu comprei, ele disse, mas eu sou de nascimento. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Vitor aqui. Por exemplo, você quer ser um cidadão americano hoje? Fácil. Ganhar uma cidadania americana hoje é você ter cobertura mundial em qualquer lugar que você pegar. O cidadão americano hoje, ele ganha por ano, ele ganha 120 mil dólares. 120 mil dólares, isso são cerca de 800 mil reais, isso é o pobrezinho. 800 mil reais por ano. Sabe quanto é uma cidadania americana? 25 milhões de dólares. Quem é que conta? Os jogadores. Né? Aí você recebe a cidadania americana, onde você chegar, quem lhe dá a cobertura é a lei americana. Não é a brasileira, não é a espanhola, não é a francesa, é a americana. Você é regido. Você pode estar no Brasil, mas você é americano. Porque você pagou a cidadania. Então as pessoas faziam isso, assim, tinham condições. Vendiam fazendas e tudo mais para comprar a cidadania romana. Porque o romano tinha moral. Ele fazia o israelense de escravo meio de conta. Aí por isso que Jesus disse, quem é mais importante não é aquele que ordena para levar a carga. É aquele que espontaneamente quer levar a carga do outro. Entendeu? Aí é o mais importante. Aí pulgava dentro do povo. Como assim? O que ele sabia era que o mais importante era quem tinha o poder. Aí Jesus estava dizendo que era o contrário. Vamos matar esse homem que está louco, que está inventando coisas. Vocês estão começando a entender o raciocínio de Deus como é que era. Vamos prosseguir? Sim. Está de hoje, né? De hoje, está tudo calado. Alguém parou onde? Acho que quem não leu ainda. Só eu. Eu não li. Acho que não. Já não leu, não? Pode falar dele aí, irmão. 28. Porque até o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Aí, é um texto que eu acho interessante. Jesus não diz que veio salvar todos. Ele morreu por todos, salvar certo. todos não. Ok.
Mas tem gente pregando que Jesus veio salvar todos. Jesus não veio salvar todos. Josefa Maria, Josefa Gama, Josefa Pedro. Bugou a cabeça da senhora, não, Josefa? Jesus não veio salvar todos. Bugou a sua cabeça? Não entendi. A sua cabeça foi parafuso. Jesus disse aqui, Não veio salvar todos. não veio salvar todos. Você nunca ouviu alguém pregando dizendo que Jesus veio salvar todos? Já. E tem muitos E por que Jesus disse aqui que não veio salvar todos? Porque a gente não entra no céu de todo jeito. Bem perto. Por que Josefa Pedro? Jesus não veio salvar todos. De Deus. Né? Não sei. Deus. Por que Josefa Maria? Jesus não veio salvar todos. Não, não, Josefa. Todo mundo não é filho de Deus, não. Todo mundo é criatura de Deus. Só é filho de Deus quando você aceita Jesus. Ô, Tá deixando o cara em dúvida, mas é verdade. Você Nicole, não viu que Jesus não dizia na contramão da coisa? por que Jesus não veio salvar todos? Everson. Josefa Maria. Essa assim, pastor, porque ele não vai salvar todos, eu acho que porque tem alguns que seguem a ele, tem outros que já seguem o mundo, né? Muito bem, Muito José. bem. Quando eu ia perguntar a Josefa Maria, você já explicou. Ele não salva todos, não é porque ele não quer. É porque o povo não quer. Você entendeu? Ele também não obriga. Não, você vai ter que me aceitar, porque você tem que Porque essa é a não. metade dele. Você não quer não? Você não quer não, filho? Tranquilo. Não, o mundo dá mais. A porta larga oferece uma coisa. É pra juiz, né? Você não quer não? Quero não. Tudo bem, fazer o quê? Tá Ele morreu por todos. Para salvar, só salva quem quer. Rapaz, Quem reage ao pedido dele. Só aceita a salvação quem quer. Rapaz dizia que Jesus não era tipo banana em final de feira. Tome, leva, de todo jeito. Não. É para quem quer. Porque Jesus sempre se referia a ele como filho do homem. Porque ele se referia a ele como filho do homem. Era um termo que ele usava para dizer assim, Deus se naturalizou em mim. Entendeu? Ô, gente, pergunta, pelo amor de Deus. Ô, pastor, explique a Josefa Pedro por que nós não somos todos filhos de Deus. Fácil, velho. Por que nós não somos filhos de Deus? Nós éramos. Aí, o Adão arrebentou com a gente, não foi? Aí a gente deixou de ser filho lá com Adão. Se tornou criatura. Aí eu vou dar um exemplo para você entender. Você cria um cachorro dentro da sua casa, né? Você gosta dele, você cuida dele, você dá banho nele. Ele recebe carinho, né? Mas, a quem você ama mais? O cachorro ou o seu filho? A papai é o meu filho, né? Essa é uma rápida diferença entre a criatura e o filho. Por mais que Deus ame a criatura, você só se torna filho quando você confessa a Ele como Salvador e Senhor. Senhor, a partir de hoje o Senhor vai ser o dono da minha vida, das minhas vontades. Eu vou te servir até o fim da minha vida. Aí você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Não é que Deus deixa de amar a criatura, mas Ele dá mais valor a quem tem Ele como Senhor. Deu para entender, Davi? No caso, nós nos tornamos filho de Deus, irmão de Jesus. Por adoção, filho de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Por que Deus nos adotou e nós somos irmãos de Jesus, Gama? Porque, ao mesmo tempo que nós somos filhos de Deus, e Jesus é filho de Deus, e eu sou filho de Deus, porque eu aceitei a Jesus como Salvador, aí o mesmo direito que Jesus tem como filho, eu tenho porque também sou filho, porque criei em Jesus. Dá para entender, ou bugou? Simão Edilson pega. Simão Edilson pega e diz para a Manitéria, já que você não quer engravidar de gêmeos, eu vou pegar uma criança lá no hospital de Quiral e vou criar. E a gente vai criar. Não, não quero. Vou pegar. Não leve isso a sério, não. Se ela quiser sair, buscar mesmo. Aí,
Aí, o irmão Renilson assina o documento que aquela criança, às vezes nem parece com criança. É totalmente diferente. É moreninho, é gordinho, é assim, é assado, é cozinhado. Não tem nada a ver com a Vitória. Aparece. Você pega aquela criança, cria, pega amor ou não pega? Aí, é filho do mesmo jeito ou não? É. Agora, aí Jesus pega, chama a irmã dele para o céu e o irmão Renilson também. É o que eles mais desejam aí que Aí, na hora de dividir a herança, a justiça vai olhar para o Rian e vai dizer, você tem direito, mas esse aqui que foi adotado não tem não, é? Não, todos têm iguais. Todos têm direito? Iguais. Se vai registrar todo Não. Mas o filho está É caso, é caso, é filho dela. Mas é assim, eu digo para as casas assim. Aí eu assim, né? Porque tem outro, tem muitos assim, João mesmo, e não ficou mandando mais, tem outro que já fica questionando. Ah, porque não é de sangue. Sim, Tem mas direito de a gente está falando pela lei. Mas não é curso, mas eu Mas é obrigado, pela lei é obrigado a dar, não tem conversa não. Mas não é de sangue não, mas está lá no papel, porque ele é. Está lá no papel. Ô pastor, e na cultura judaica, Aí é o na cultura judaica, o filho adotivo tinha mais direito do que o filho natural. É. Na cultura judaica. Por quê? Aliás, tinha não tem. É. Por quê? Porque o filho adotivo, na cabeça de um judeu, ele está sendo adotado porque ele não recebeu o amor suficiente. Por isso que ele está sendo adotado por outra família. Como ele não recebeu o amor suficiente, toda a família se reúne para se dedicar a dar boa atenção, carinho a ele, já que ele não teve por família. Aí Estou toda a dizendo atenção assim, porque quando eu estudava com uma moça, ela era adotada. A mãe dela era assim, era dos mais velhos. Ela não era mais outro marido dela. Aí a menina dela não era registrada no nome do pai dele, do pai dela, né? O primeiro marido. Aí ele foi e registrou. Aí hoje ela já é adulta. Olha o que vai acontecer. O pai morreu, a mãe morreu, os irmãos, estavam na justiça, não queria dar jeito com ela. Mas a justiça não é obrigada? Estava na justiça. Mesmo sem ser registrado, mas vai ser obrigado a dar. Por quê? Porque hoje, se não tem papel para comprovar, mas tem 4 ou 5 de testemunha, é a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Então, o filho adotado tem o mesmo direito do Rian da Vitória. Tem ou não tem? Tem. Mesma coisa que você gente. A gente não tinha direito não. Mas Deus disse, eu vou salvar esse povo. Aí enviou Jesus e disse, olha, quem crê nele vai ter direito. Aí eu criei, você creu, ela creu. Quando a gente crê, aí Deus diz, tem o mesmo direito que Miguel não tem. Aí a Bíblia dá o nome disso de Có. Cordeiro. Qual é o significado da palavra cordeiro? É bem simples, mas não sei se é. Cordeiro significa do grego herdeiro do herdeiro. O que o herdeiro herdou, eu herdo também. Herdeiro do herdeiro não é isso que se fala. Cordeiro. Como herdeiro? O herdeiro é o que herda do herdeiro. Certo. Se eu herdo do herdeiro, não herdei junto. O irmão não vai herdar. Então eu não herdei. Se o irmão Cícero é meu irmão, ele herda de mim, que sou herdeiro. É certo. O senhor está falando no português. Só que no grego, com herdeiro, tem o mesmo direito que o herdeiro. Só que no grego. No português é herdeiro do herdeiro, mas não é o Esse original. negócio de grego, depois eu tenho que a gente ler. Aí a gente lê a Bíblia no português e fica até na dúvida. Como será no grego? Tem versículo que no que a gente lê não tem nada a ver com o que a gente estuda. Meus irmãos, aquele negócio eu falei domingo. O grego tem 600 significados para a maioria das palavras. Uma palavra só. O português tem 150. João Ferreira de Almeida fez um grande... Uma grande interpretação para encaixar uma língua que tem 600 significados para uma palavra, para uma língua que tem 150 significados para uma palavra. Aí vou dar um exemplo para você. A Bíblia diz que nós precisamos ser algo mais que a neve. Eu tornarei os nossos pecados mais altos que a branca lã, mais altos que a neve. Como é que diz a Bíblia feita na neve? Como é que diz a Bíblia que ele não reduziu? Na África tem neve, pelo amor de Deus. Tem? Não tem Mas na nada. Bíblia que vai lá, vai ter, não tem essa não.
Não, porque eles não vão saber o que Eles é. não vão saber o que é neve. Mas tem coisa que a gente sabe, mas Mas lá em como- Israel existia naquela época, Sim, existia sim. naquela época. Então, Aí como é que ele fica ficando, né? Aí eu deixarei o pecado de vocês mais branco do que o branco do corpo. Para eles entenderem o contexto, mas contexto isso é. Eu já ouvi dizer que a Bíblia mais atualizada é a de Almeida, é? Não. A de Almeida foi a primeira tradução. João Ferreira de Almeida traduziu. Essa é a mais antiga, mais Lá em complicada. 1500, Já sabe eu acho mais complicada essa da senhora. Essa que eu acho complicada. Não, tem palavras aí que o senhor não sabe o que significa. E dessa da senhora tem muito também. É Não, muito meu irmão, diferente. essa daí já vem traduzindo o significado da palavra do É Senhor. questão de adaptação. A gente terminou? Não. Qual do que agora? 29. Josefa. Tu já leu Josefa também? Não? Lê aí. Oxe, botou os dedos aí. É no final, né? É. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Ok? Bora. Dois servos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Aí, prossiga. A multidão os repreendeu e mandou que calasse a boca. Mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. O que é que a gente aprende aqui? Persistência, perseverança, consistência é o segredo do milagre. Já pensou se você está ouvindo a multidão? Desistir de primeira. Agora é interessante que Jesus estava indo para a morte e dando um vídeo ao céu. Eu fico bobo com isso. Se fosse eu, é assim, desgraçado. Mas o papai dele aí. Eu estou indo morrer, por amor a esse feliz mesmo. Ainda cai pura por cima. A salvação está boa demais. A gente dizia ou não dizia? Dizia. Dizia. Porque a multidão mandava se calar, não estava sempre vendo o milagre que a gente estava fazendo. Mandava se calar porque cada um queria ser ouvido por Jesus. E Jesus parou para dar atenção ao céu. Eu estou aqui perto de Jesus, ele está falando desde lá da Galileia, da Judéia, ele não ouviu ainda. Esse cego começou a gritar aqui agora e ele parou para dar ouvido. Cala a boca, infeliz, ele tem que me atender. Entendeu? Entendeu? Está difícil. Ele passou pela Galileia, pela Judéia, por Jericó, estão chegando em Jerusalém. Porque eles tinham esse hábito de chamar de filho de Davi. Porque Jesus veio da descendência de Davi. Maria e José eram descendência de Davi. Entendeu? Isso aí, minha mãe dele, fala aí alguma coisa. Puxa. Sim. É muita alguma coisa. Não, aí passaram a falar que a senhora entendeu alguma coisa daquilo. 34 diz, Jesus teve pena dos cegos, tocou nos olhos e no mesmo instante puderam ver, então seguiram a Jesus. Irmãos, por que Jesus estava indo para Jerusalém? Perguntas extras. Para ser pouco. Tem breve, tem outro. Qual era a festa que ia começar lá em Jerusalém? Está aqui não, espera. A festa da Páscoa. Porque na festa da Páscoa sempre. Sempre acontecia alguma coisa para destacar. A soltura de um Barrabás, a morte de um condenado, sempre acontecia. Alguma coisa para chamar essa festa. Alguns historiadores dizem que os judeus, tinha muitos judeus nessa turma que estava indo a Jerusalém com Jesus. Não é algo de se confirmar. Vamos para os questionários, que está mais fácil do que Judeu a Jerusalém? Pastor, eu tenho mais uma pergunta. Tem Esse muitos cego, judeus. nessa descida de Jesus para Jerusalém, tinha muitos judeus acompanhando Jesus, para ver se ele ia ser preso lá em Jerusalém, como se comentava. Foi não. o cego era cego de nascença. A Bíblia não afirma.
Então, está faltando uma folha aqui, eu acho. Você tem alguma folha aí? Está do outro lado lá. Isso. Tá aqui. A pergunta é tão fácil. Jesus comparou o reino do céu a quem? Eu dei duas coisas para você. Está aqui. Plantação de uva. Corretamente. 2. Qual o valor que os trabalhadores ganhavam por dia? Pode falar alto, porque tem gente que assiste e que responde. Uma moeda, um denário. 3. No versículo 3, onde ele encontrou os trabalhadores? Na praça. Certo. 4. Segundo o versículo 6, que horas os trabalhadores chegaram ao trabalho? Os trabalhadores, qual desses trabalhadores? Segundo o versículo 6. Ah, tem que eu não sei, eu não lembro também qual é. Versículo 6, 5 horas. Segundo o versículo 8, quem recebeu o salário primeiro? Um meio de 5 horas da tarde. Lembrando que a minha esposa acha melhor eu não fazer perguntas assim, viu? Ela acha melhor não colocar os versículos. Para uns é, mas para quem não sabe ler assim, que vai dizer. Eu não faço não, porque lá em Rosa, quem faz sou eu, e eu faço as perguntas porque Do assunto. do assunto, porque eles vão ler novamente. Ah, E Porque aqui, dessa e forma aqui vai cara, só vai ser- conversando, porque eu não respondo, porque eu sou relaxado. Aí quando é de última hora, tem 5 minutos, eu respondo. Mas você sabia que tem esse assunto aqui, né? Eu não entendo mais para a Bíblia, acredita? Eu não mais na Bíblia que responde. Que bom, José. Mas esse assunto é agora muito. aqui. Eu fico enrolando. Porque você vai aqui, você conhece, né? Aqui, você vai. Aí de novo. Aí eu vou- Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas receberam quanto? No versículo 10, os teus trabalhadores que foram contratados primeiro pensaram, o quê? Muito bem. No versículo 11, os empregados ficaram felizes com o que receberam? Não, sim. Você tem uma pergunta ao pastor? Não. Tem nada a ver. Porque Mateus era odiado pelo seu povo. Porque ele é cobrador de imposto. Mas como assim? Só porque cobrava os impostos? Porque ele era um judeu que trabalhava para Roma. Como era que funcionava? O povo do judeu era escravo. Como era que funcionava? Eu era um judeu, vão vender no supermercado. E o governo romano dizia, Júnior, você vai ser um cobrador de imposto. Aí eu chegava no supermercado, eu morri nisso, via 2 quilos de arroz por 2 moedas de prata. Ele dizia, tá errado. Esses 2 quilos de arroz vai custar 10 moedas de prata. E 50% desse valor vai para Roma. E você vai pagar ali. Aí, quando ele vendia 10 quilos de os 2 quilos de arroz, passava para mim 50 centavos. Para Roma eu passava 10, 15 e gostava mais. E por Mateus ser judeu, o povo disse, são covardes, são miseráveis. Está roubando a gente mesmo. Entendeu? Reparou onde? 9. Você, no versículo 16, Jesus disse que os primeiros jamais seriam os últimos. Essa pegada dentro do quarto. Não, mas, Edson, Jesus disse que os primeiros jamais seriam os últimos. Não. É mãe 3. Não seria. Jesus disse que os primeiros jamais seriam os últimos, sim ou não? Não. Ele não falou assim que... Ele está dizendo jamais. O jamais aí me confundiu. Eu também disse em casa. A gente não se ligar nas perguntas, vai responder um bocado de coisa errada. Vocês acham que eu comprei? Eu acho que não.
qual foi agora? 16, né? O 11. O pastor deixa a gente meio confuso, sabe? Não, é botar a cabeça. É para botar a cabeça de vocês para pensar, pô. Aí a pessoa fica todo. Jesus ia subindo para onde? Jerusalém, muito bem, Bia. Segundo o versículo 18 e 19, Jesus sabia que ia morrer. Isso sabia. No versículo 20, como era o nome do marido da mãe que pediu a Jesus o benefício para os seus filhos? Zebedeu. Essa é fácil demais, né, Nicola? Ela vai responder. Rapaz. Ah, não. Vamos lá. Se fosse você no lugar da mãe, pediu o que a Jesus para os seus filhos? O cara disse que ela pediu uma coisa que não podia pedir, mas ficou mal, não fosse pedir. O cara quer pedir. Não é isso que eu perguntei. Eu pediria que eles fossem salvos. É. Você sabe que Jesus quis dizer no versículo 22, sim ou não? A folha vira e desvia. O que é que diz o versículo 22? E ele disse aos filhos, Zebedeu, não sabia o que estava dizendo. E ele sabia o que estava dizendo? Os filhos de Zebedeu? Sim. Não sabia. Então a resposta é não. Então, ele perguntou se você sabe explicar, né? Foi isso. Não, sim ou não? Foi sim ou não? Não, se você sabe explicar, sim ou não? Eu só não pedi para explicar, mas só perguntei se sabia. Ô pastor, me diga aqui. Mesmo do 14, assim, se fosse você no lugar dessa amiga, você pediu o que ele disse. Pode ser uma palavra, a gente precisa ser Exatamente com as suas palavras. 16, hein? Aí aquela pergunta que alguns já mandaram para mim. Faça uma pergunta dentro do capítulo 20. Viu, minha mãe 13? A próxima pergunta é dentro do capítulo 20. Tá bom? Sim. Quantos séculos eram? 2. Quem mandou os cegos calarem a boca? Muito bem. O que Jesus perguntou aos cegos? Quanto tempo os cegos demoraram para enxergarem? Quantos evangelhos faltam serem estudados na Bíblia? 3. Quem repreendeu os cegos quando gritaram, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós? Eu coloquei exatamente como vocês. Maravilhoso isso. Sem problema se repetir. O que o pai de família quis dizer com o que veio os trabalhadores da vinha? Está indo do Rio. Pelo Rio. E aí, vai dar alguma dica? Hã? Poxa, mas não foi pergunta. O que os cegos responderam quando Jesus perguntou o que eles que eu lhe faço? Você vai responder o quê? A quem Jesus chamou para perto em Jerusalém? A quem? Os discípulos, foi? Aí eu coloquei aqui outras questões. Você sabe quantos evangelhos tem na Bíblia? Sabe? Quem está estudando os evangelhos? Tem 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você acredita que quem vem às quartas, sextas, além do domingo,
tem mais facilidade de aprender do que está na Bíblia? Com certeza. E aí, João Pedro? Você acredita que quem vem às quartas, às sextas, além do domingo, tem mais facilidade de aprender o que está na Bíblia? Você acredita? Acredita. Não dá para perder, não, né? Então, tu acredita nisso? Tu acredita nessa história? Nessa que eu li. Acredita? E a tua acredita? Nessa que eu li. Não sabe, né? Já bateu ou não? Eu não sabia futuro, eu sim. Minha mãe fez. Ela não entendeu. Ela não entendeu. Poxa, porque vem na quarta. O camarada vem direto, não entendeu nada. Tem mais facilidade de aprender as coisas, mas nem aprende. Deixa eu lhe dizer que a senhora aprendeu. Deixa eu lhe dizer que a senhora aprendeu. A gente estudou que capítulo hoje? Hoje? Sim? Quantos séculos estavam clamando por Jesus? Sério? Sim? O pessoal estava trabalhando ou fazendo o quê? Está bem sintonizada não, né? Depois eu dou um abraço. Hoje ela está muito caladinha hoje, né? É, dá pra ver, hoje ela está muito caladinha. Isso é falta de Abraão. É porque eu não pego as coisas assim, pego sozinha imediatamente. As coisas vêm devagar, sabe? Eu vou repetir, vou sentar, Não, mas mas eu- tudo assim. Peraí. Agora é tudo que eu vou fazer, eu não sei fazer. Tá vendo, Andrei? E se eu disser a tu que tu ainda hoje chega em casa e tu for a pé, e se eu for para tua casa a pé, talvez amanhã não tenha chegado. Cada um tem as suas limitações. Normal isso. Estou errado não, hein? Tá certo. Se eu for a pé, tem que falar, é o segredo dele. Não, porque eu não aprendo, sabe por que não aprende? A gente vê aqui. Sabe por quê? A gente gosta de não. Porque cada dia é uma coisa diferente uma da outra. Aí no meio para comer a semana toda. No caso assim, a gente está perguntando, então vem sexta, vem no domingo, vem na quarta, na sexta e no domingo. Tem mais facilidade de aprender as coisas do que quem não vem. Mas a gente vê esse dia todinho, mas o que é passado na sexta, na quarta não é na sexta. O que é passado na sexta não é no domingo. O que é passado no domingo não é na quarta. Aí como é que a pessoa vai aprender? Mas assim, Tem mais na facilidade minha de aprender opinião, assim. hoje nós aprendemos Aprende não. no Mateus, né? O versículo. Mas o que vai Aí passar quando no for na versículo de hoje, vocês aprenderam? Quando for na sexta, o pastor dá outra palavra, daquela outra palavra que já aprende mais outra dia. No domingo é a mesma coisa, aprende mais duas palavrinhas, já vai aumentar. O que foi passado hoje aqui no capítulo 20? Vocês aprenderam? Eu vi um vídeo essa semana, o camarada foi dizer assim, eu tinha lido a Bíblia rapidamente, durante um mês, pelo menos. Tinha lido a Bíblia. Para quem? Foi quem guardou? Aí o Rosel disse, não, a gente não lê a Bíblia para guardar tudo não. A gente lê a Bíblia e vai guardando aos poucos. Algumas palavras. Aprendi uma vez não. Não é isso, eu não aprendo tudo Vamos lá. Não aprendi. Ela fez uma pergunta interessante. O que você aprendeu hoje no capítulo 20 de Mateus? Que o primeiro vão ser os últimos vão ser o primeiro, que a moeda é a salvação, Não, só precisa um, né? Vai aprender uns poucos. que a moeda é a salvação, que Jesus igualou Amém. todo mundo. Amém. Irmã Beté, a senhora aprendeu o quê? A senhora quase não perguntou. Eu aprendi porque aqui foi, né? Só diga uma, só diga um bocado. Uma hora no dedo. Questão desse da multidão condenar Jesus. Na minha mente tinha sido a multidão que tinha condenado. Mas a multidão só serviu de Amuleto. isso para os doutores da lei condenarem Jesus. Muito bem. Então, só Pedro, uma frase dizendo que você tem aprendido hoje. É, a história da moeda, né? E quem começou primeiro, o outro, que recebeu o mesmo tanto. Eu não estava sabendo o que era, não estava entendendo o que era a moeda, mas no final
Eu entendi que era salvação. Todo mundo recebeu por igual. É, Isso aí que agora eu não sabia disso. eu não sabia. Ô, José Maria, você aprendeu o quê no capítulo 20? Sabe não, né? Everson, alguma coisa que você aprendeu no capítulo 20? Quando? Vou te fazer uma pergunta. Quantos versículos tem no capítulo 20? Hã? Então, se olhar, ele. Enquanto isso, eu pergunto a Nicole. Aprendeu o quê, Nicole, no capítulo 20? Não aprendeu nada. É como eu falo, né? Eu gosto Você pode lembrar, pode eu lembrar. acho lindo. Pode de louvor, Ian, eu acho lindo. Mas o de quarta eu acho melhor porque é o que eu estou mais aprendendo, né? No de quarta. Ian, muito bem, Ian. Mas é muitas coisas, tem muitas coisas que Aprendeu a o quê no gente capítulo aprende. 20? Aí amanhã pode Vai. lembrar, mas... José Fabiano, Pronto, pastor, eu do 26. aprendeu o 26? É. O que é que diz O 26? importante, Ah, receba o mais importante é observar os outros. Minha mãe 3, hoje não aprendeu, né? Hoje não. Tia, Eu não aprendi nada. ainda não. Aprendeu, quando chegar em casa, você lembra da coisa. Um bocado, né? Não, mas a senhora não vai dizer que a senhora não aprendeu. A senhora vai dizer que não entrou na... Não, hoje eu vou. Eu não aprendi nada, não. Eu não vou dizer, eu aprendi. Mentira, eu não Mas, irmão, não é que a senhora vai aprender o capítulo todo, mas tipo, amanhã a senhora vai lembrar de alguma coisa. É, irmã, a senhora não lembra agora, mas Mas depois não você sei se a senhora entender. entendeu alguma pergunta, alguma coisa. Irmãos, olha. Eu vou uma coisa para você. Ele está aqui, não dá mais Se a nada. senhora não aprender, por que tu não aprende? Não, Não, na hora assim, fica difícil. mas se o Irmão, pastor fizesse a primeira pergunta para mim, talvez até eu não dissesse nada. irmão, Porque na hora a pessoa não lembra. eu estou há 44 anos na igreja. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Eu já ouvi a Bíblia mais de 12 vezes, ela todinha. Eu não tenho uma mente tão ruim. E não sei um terço do que gostaria de saber. Mas a do senhor é melhor do que quem tem uma mensagem, né? Treinamento. O que é que eu faço? Uma técnica para vocês. Você estuda o capítulo e depois você faz pergunta ao texto e pergunta a vocês sobre aquilo. É como aquela leitura, né? Nesse rascunho você tem uma mensagem. E não sei se foi no culto ou no quarto. É uma forma prática que você tem uma mensagem. Você lê o capítulo 3 vezes. Depois você faz pergunta Então, 84. Pronto, essa e depois você Mas é faz uma coisa pergunta bem a você sobre. Mas isso não é, eu nunca esqueci. E você escreveu? Eu lembro, sempre lembro. Aí é quando cada dia a gente vai aprender uma coisinha. Entendeu? Aquilo que eu Mais não... ou menos o que diz, irmão. É difícil? Não. Você lê João, no Salmo 23, os 6 versículos do Salmo 23. Aí, peraí, o Senhor é o que mesmo? Meu pastor? Sim, ok. David, ele é meu pastor, nada me faltará. Peraí, Já não dá para aprender num texto desse. nada me faltará. Nada me faltará. Ô, Se Senhor, eu não entender o original, não, esse negócio aqui está errado. Porque se eu tenho nada me faltará, já me faltou. Pois, peraí, vamos pesquisar esse negócio, peraí. Aí você vai lá para o grego. O Senhor é o pastor. E isso já me é suficiente. Ele, o Senhor, já é suficiente. E quem não sabe nada No do caso disso, o português é quem está atrapalhando a gente. Então vamos pro grego, vamos estudar o grego. Vamos estudar o grego. Olha o que foi que Rabi falaram, que o Entendeu? A brasileiro curiosidade me faz. só fala errado, porque esse do português é todo errado. O português não é errado em si. É porque o português aqui tem uma mistura. O português de Portugal, o português do Brasil, o português africano. Então, é uma mistura de português que quando vai peneirar, é um erro aqui, é um erro ali, uma pobreza aqui, uma pobreza lá. Até na escola, a gente estudando, a gente nunca responde uma questão de português para dizer assim, ela está certa, só está errado. Ô, minha mãe 3, eu convivo com a minha esposa há quantos anos mesmo? 5 anos. Não aprendi a enfeitar amor, meu irmão. Mas estou na esperança de aprender.
a pouco saía a beirada do fogo, do tal hora quebrar o outro. A mesma coisa é dois bois num carro só. Aí é a mesma coisa. Mas a não sei, né? Assim, mas é difícil para ele. É, o que a senhora é Porque ele capaz? nunca foi na beirada do fogo, mas se ele chegar a passar assim fome, ele ia saber. Eu vou dar fogo pro na boca. Mas por que é que a vida é fácil dele entender? Porque ele já vem ele estuda. É difícil. Entendeu? Cada um tem suas limitações, não é de se estranhar, não. A gente parou onde? Eu tenho que fazer o papel. 27. Você acredita já está um desse, né? Qual o culto que você acredita que aprende mais? A José de cabeça que é na quarta. Eu acho que não é na quarta, né? Eu acho que é. Não, na quarta é melhor de aprender, porque no carro a gente tá aprendendo aqui, né? Mas só fazer essas perguntas. Não aprendeu o quê? Me diga o que foi que a senhora aprendeu hoje. Na hora não responde, né? Na hora pode. Eu não sei nada. Agora, para dizer que eu já aprendi, não posso dizer. Eu vejo essas perguntas que ele faz aí, eu vou responder, eu faço primeiro. Qual foi? Eu não sei não, para estar virando folha, né? Mas fez na vida toda. Eu estou vendo onde é que está a pergunta ali. Isso eu não sabia, mas agora. Eu sei, porque eu respondo a minha vida. A minha criança, tem um pedacinho da boca, A mesinha de 2 anos atrás, essa de agora. Eu já leio e sei onde é que está a resposta, né? A Pode ser no mesinha, meio, pode ser no final. a mesinha de 2 anos atrás, Agora, para dizer assim, eu aprendi isso, vou me que você aprende. a mesinha de 2 anos atrás achava que o microfone mordia, hoje ela já canta no microfone. Não, mas falta um pouco. Aí eu vou mais tranquila. Então, Não é mais a minha gente vai não tem uma para gritar, eu grito agora. Eu para dar um grito. evolução. Se for para pisar e dançar aqui no meio da sala, eu danço. Esse Agora, é- eu sei. As perguntas que a irmã perguntou Os questionários estão Acabou de difíceis. perguntar para ter a resposta exatamente como ela queria, né? Os questionários estão difíceis para responder. Eu não tenho nem ideia. É a próxima pergunta. Os questionários são difíceis para responder, Zé Fernando? Só um pouco. Tá ali. Mais ou menos. Tá, mais ou menos. Tá, irmão? Não. Não. Aqui eu souber responder. Não, só prestar atenção nas perguntas direito, né? Tá, Eu vou fazer uma coisa Não, rápida. eu posso um passo por essa coisa. Eu não sabia de nada hoje, eu não sabia. Estou passando professor. É desse jeito. É desse jeito. Eita, agora. Sempre oferecendo para aprender as coisas assim, imediatamente. Tem gente que vai ali, ó, eu aprendi a fazer Eu nem ia. Mas você tem uma ideia, você fazer Quando começou, eu ia todo Mas se eu dia. for aí num Agora uma eu tô pessoa lendo fazendo mais outro melhor. ponto que eu não sei, eu não pego ele naquela hora que ela está fazendo ali. Melhor. Eu vi ela fazendo, Daqui a eu pouco sei, tá eu pegando. volto para casa e vou pensar. Vai demorar Ela tava pra fazendo aí. aquele ponto ali. Aí- Aí 2 dias, pouquinho na minha mente. Com 2 ou 3 dias que eu vou pegar aquele ponto. Aí eu vou fazer vocês A minha voltarem. irmã ia, na hora que chegava, ela já fazia aquele ponto ali que ela já viu lá no fundo. Eu vou fazer vocês voltarem lá no capítulo 19. No capítulo 19, no versículo 15, Jesus colocou as mãos sobre quem? As crianças. Agora é essa. Aprendeu com 19? Aí qual é a próxima frase que a gente tem, a última para encerrar? Leve toda a quinta tem jejum, mesmo que vocês não estejam em jejum. Participe do culto rápido, online, meio-dia e 40. Não, é 11h40. Tu vai das 12h40. Tem 2,40 também? Foi meio-dia e Olha. 40. Começa É aí. como eu não estou comendo, eu perdi a hora. É 11h40, viu? Não é meio de 40 não, é 11h40. Ok? Foi boa? Quem vai jejuar amanhã? Leve para a Vanessa. Eu também. Vai jejuar. Que bênção. Quem já tem bênção para contar por causa do jejum? Eu estava com 30 dias de trabalho, e graças a Deus, estou contratada. Louvado seja o Senhor. E é como o senhor falou, eu acho que foi no que seja. Quando a gente começa a jejuar, as bênçãos vêm naturalmente. Com certeza. É como se abrir uma torneira e a água descer. Agora, não deixa esse trabalho se transformar em imbecil.
Senão eu oro para Deus tirar. Não ora não. Não é, irmã? Um ora para pedir, um ora para receber, quando ora para tirar. Se você deixar de vir para a igreja, você, Senhor, ó, tira o trabalho dela, que ela tá me ruim. Mas agora, olha, cara, é uma verdade que a gente está pregando também. Vamos, mãe. Ah, bem melhor do que nós. O Rian disse que daqui a pouco ele vai pregar também. Naquele versículo que você citou, né? Não foi? A gente está evoluindo, rapaz. A gente não está evoluindo na velocidade que a gente quer, porque a gente sempre quer mais rápido do que o normal, mas a gente está evoluindo. Dá um time, meu filho. Sabe? Cantou em duplo para a esposa do domingo. Eu não lembro de ter vídeo uma vez cantar em duplo. Essa foi a primeira vez, não foi duas vezes, só lembro de uma. Agora não ouvi a voz dele. Eu só ouvi a voz da Ninguém ouviu. esposa Não, dele. porque é claro que na voz feminina, no hino de voz feminina, a voz da mulher vai se sobressair mais, né? Normal. Mas, irmãos, eu estou gostando da quarta-feira, estou gostando da quinta, estou gostando da sexta, não estou gostando do domingo depois das 9. Porque também. É fácil, é passar uma ditadinha aqui. Eu sei, vocês dizem isso aqui, né? Eu quero ver quando tiver o tempo, que a gente tiver o espaço da gente dentro do tempo, vocês vão dizer, não, fica aí. Você já passou a semana toda aqui, você quer pagar passar mais tempo. E a gente vai ficar. É certeza. Vocês querem me rir, né? Quer, mano? Quer, mano? O senhor vai participar de rir, irmão? Já. Já? Você já passou, mano? Agora só vocês dois. Já passou, né? Não, mas eu não sou muito fã não de vigília. Tá bom. Ela me disse que ela conta, O que é assim, que é feito na Irmã Josefa, a vigília, ela hoje, ela é feita de forma diferente. Mas ela é bem produtiva. A gente passa, normalmente, uma hora. Aí a gente entende que as pessoas não têm o hábito de ficar mais do que isso de joelho. A gente fica uma hora iniciação da palavra, louvor, participações. Ajoelha uma hora. Entendeu? Vai revezando. Normalmente, as mais prolongadas que eu participei, eu não vou fazer isso com vocês, vocês são novos na fé, é de 10 da noite às 6 da manhã. Mas normalmente, para a gente conversar, a gente pode fazer uma de 9 da noite à meia-noite. Fica fácil, viu? Pastor, mas eu tenho uma irmã que ela falou que ela ia para uma igreja, ela não participava da igreja, entendeu? Aí ela falou que quando dizia assim, os irmãos foram para a igreja, fechavam a porta para eles não entrar. Aí não pode entrar, não, eu tava assim, Não entendi a sua pergunta. ela falou assim que para poder eles conversar, eles fechavam a porta, estava tudo fechado. E quem não participava da igreja estava de fora. Ninguém pode, Mas entendeu? isso era antigamente. Não, isso era muito complicado. Aconteceu isso por um período porque uns jovens não evangélicos e não pertenciam à igreja. A igreja fazia o seguinte, pegava uns ônibus e saía passando, pegando um povo para levar para o lugar só. Nesse meio termo, uns jovens não evangélicos, meninos, rapazes, entravam nos ônibus e iam para a igreja na vigília. Quando chegava lá na vigília, chamava a menina para conversar e saía para os esquemas. E depois quem era mal falado? A igreja. Aí radicalizaram. Pessoas não evangélicas não entram. Mas isso foi resolvido e hoje não tem mais esse problema. Porque ela me falou uma vez, ela disse assim, perguntar, por que é que fecha as portas? Não, vigília geralmente é com as portas fechadas. Não, porque porque 10 horas da noite, por quê? Entra a porta aberta. entendeu? Então quem chegou depois, aí tem que bater para abrir. Porque assim, quem está por fora acha que é alguma coisa que vão fazer ali dentro, entendeu? Entendi. Mas Por isso que é. a gente vai colocar, quando fizer, vai colocar alguém para ficar sempre atento, para prevenir qualquer coisa de urgência. Porque depois das 10 horas, você ficar com a porta aberta aqui, aí assim, tem gente que tem medo dessas coisas, né? Aí geralmente as igrejas em vigília, ou tem um porteiro, como aqui nós não temos pessoas, aí a gente vai ter que, o quê? Fizer uma vigília, vai ter que fechar a porta, né? Porque já pensou todo mundo orando aqui 10 horas da noite, todo mundo de joelho e orando, quem que vai vigiar?
Aí tem que ser com a porta fechada. Eu já vi, viu, irmãos? Eu já vi. Em vigília. A gente estava lá de joelho e eu fazendo fundo musical no teclado. Nesse tempo eu era preguiçoso. Eu sentado fazendo fundo musical. E o cara se embriagou lá. E a igreja normalmente tem um portão lá e um portão estreito, né? Então, mas eu dei uma cacetada com a cabeça do cavalo no portão, o portão se abriu. E não tinha porteiro, não tinha ninguém. Ele entrou de porta dentro com o cavalo e tudo. O que teve gente que correu, eu não corri porque não deu tempo. Entendeu? Mas com medo do cavalo. Com medo do cavalo. Aí tem que ter alguém assim, lá tem, Foi fechado alguém na porta. Lá também, já aconteceu isso lá na igreja que eu conversava lá também. O camarada veio de lá para cá correndo atrás de outro com a foice na mão. E quem estava na porta era o irmão Joel e meu pai. Não, meu pai não, o irmão Joel. Não lembro dele, mas sempre lembro do irmão Joel. Aí quando veio. Não foi esse outro irmão, ele contou pra Irmão gente. Joel, né? Aí quando começou, ele segurou a porta firme, ele bateu com a foice na porta e o cara se abaixou no pegou dele. Ele disse: se a porta tivesse aberta. Era uma desgraça. Agora sabe por que isso, José? Quando o crente ora, o diabo deixa virado. Porque ele perde força no mundo espiritual. Entendeu? Então a igreja orando é tremenda, é muito forte. A igreja, pronto, o bispo Leonardo, vamos fazer uma oração forte. Dentro desse tema, né? Vamos fazer uma oração forte. E a oração realmente, se ela é feita com fé, ela é forte. Você entendeu? Já fiz, né? Maravilhoso. Vamos orar. Amém. Olha aí. Pai amado, santo, poderoso, a ti toda honra, toda glória, Senhor. Obrigada, Pai, por cada irmão presente. Obrigada, Senhor, por termos aprendido mais um pouco da tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai. E abençoa cada família aqui representada. Pai amado, seja convosco, Senhor, que amanhã cada um que puder, Senhor, esteja jejuando e orando uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado por vocês que vieram. Lembrem de relembrar o seu parceiro, a sua parceira, para mim, sexta-feira. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce salvação do Espírito Santo, seja com você, sua casa, sua família. E quem vai levar quinta, quem vai estar aqui na sexta, e todo mundo diz: Amém. Deus abençoe.